Nessa terceira aula do podcast, eu vou falar sobre storytelling, a arte de atrair e reter a atenção das pessoas para a sua comunicação de marketing através do uso de boas histórias. Storytelling pode parecer algo pouco importante no primeiro momento, mas você vai perceber ao longo dos próximos minutos como é importante saber contar boas histórias e contar boas histórias quando você estiver fazendo o seu marketing, seja pessoal, seja da sua empresa. Então, vou sair daqui e entrar agora no conteúdo. Aproveita a aula, um grande abraço e até mais. Então vamos lá, vamos entrar aqui no contexto dessa aula sobre storytelling, sobre a arte de engajar e se conectar com pessoas no seu marketing através de histórias. Um pouco de contexto aqui como sempre, né? Um bom marketing, ele não é uma coisa apenas, ele não é apenas fazer bons conteúdos, ele não é apenas falar sobre a dor e a necessidade das pessoas, ele é sim um conjunto de vários fatores com o objetivo de entregar a mensagem certa para as pessoas certas. E para você fazer um bom marketing, você precisa dominar a arte de se conectar com a sua audiência, de você falar o que elas querem ouvir, de você conseguir chamar e prender a atenção dessas pessoas, se conectando de forma profunda com elas. E para isso, não há nada como a milenar arte de contar histórias. Histórias conectam muito e essa arte de contar histórias a gente chama no marketing de storytelling. Ela existe, né? O storytelling existe já há milênios, é a primeira forma eficaz aí dos seres humanos transmitirem conhecimento, desde aqueles desenhos lá nas cavernas, pessoas caminhando, daí enfrentam lá um tigre, etc. Até a própria trajetória de Jesus Cristo, sempre contando, guiando as pessoas através de parábolas, através de histórias. Ela funciona muito bem aí para transmitir uma mensagem, para transmitir conhecimento. O que é, né? A arte de contar boas histórias com um objetivo de marketing, no caso, por trás delas. E esse objetivo pode ser preparar para a venda do seu produto ou serviço, reforçar o seu posicionamento, conquistar a confiança das pessoas e, né, ela é usada aí já há muito tempo, através de muitas e muitas gerações. Por que aprender sobre storytelling? Você que daqui a pouco nem gosta tanto de marketing. Porque, como eu já comentei, histórias chamam e prendem atenção num nível emocional e vendas são feitas no nível emocional. Histórias conectam as pessoas e criam uma sensação de nós. E eu já vou mostrar que às vezes é o nós contra eles. E histórias vendem, principalmente. O objetivo aqui dessa parte do curso é aumentar o seu nível de receita. Isso significa conseguir um emprego melhor, ou criar um negócio paralelo e vender mais esse negócio paralelo para ganhar renda extra, ou ainda criar o seu próprio negócio e crescer ele. E para tudo isso você precisa saber vender, e para vender, histórias ajudam muito. Por isso eu vou te mostrar aqui 3 passos para você se tornar um excelente contador de histórias com foco final na venda, com foco final em como ganhar dinheiro. E o passo número 1 é entender quais são os elementos por trás de uma história, porque eu chamo de arte, mas na verdade tem muito de ciência aqui. Existe aí frameworks, né, que você pode encaixar apenas dados do seu setor, dados da sua realidade nesses frameworks e a partir daí contar boas histórias. Quais são esses elementos? Primeiro, o protagonista, que é o herói da história, aquela pessoa que vive a história. E aqui é muito importante você pensar que o seu objetivo é fazer com que a pessoa que está ouvindo a história se coloque no lugar do protagonista, ela se sinta como o herói da história. O protagonista é sempre o seu potencial cliente, o seu cliente. Mas todo protagonista tem que ter um desejo, algo que o motiva ao longo da história e também um conflito, uma barreira que ele enfrenta, algo que ele tem dificuldade em superar, uma clara dificuldade ou barreira. Isso aqui é muito engraçado, que eu me lembro das aulas do cursinho pré-vestibular, tinha um professor de literatura, se eu não me engano, que ele falava, ou de história, não me lembro, mas que ele falava, né, que toda história tinha que ter um conflito, porque o herói
se fosse uma família feliz, e fosse lá, a história é família feliz. É um casal muito feliz, ali na sua vida de casal, com filhos brilhantes, lindos, que tiram notas boas, que fazem esporte e que são felizes, e ninguém tem problema nenhum, e o dia a dia da família é muito feliz, etc. Esse aí seria o pior livro, ele falava, ele seria o pior livro de todos os tempos, seria o pior filme de todos os tempos, porque ninguém ia querer ver algo que são pessoas apenas felizes. Tem que ter uma barreira, tem que ter um conflito, tem que ter algo a ser superado, algo difícil, algo doloroso que deve ser superado. Aí entra a clareza das divisões, né? Clareza sobre o que é o início da história, sobre contextualizar as personagens, clareza do meio da história, que é o desejo, o conflito, e clareza do fim, que é o clímax e a moral da história, o fechamento da história, etc. Então você que está contando tem que saber muito bem, né, posicionar cada uma dessas partes, dessas divisões da história. E tem que ter sempre uma relação de causa e efeito. Quer dizer, ele superou o conflito porque ele fez tal coisa. Ele venceu a barreira porque ele seguiu determinado caminho. E, além de tudo isso, tem que ter viradas. Tem que ter momentos em que vira de um ponto positivo para um negativo e de um ponto negativo para o positivo. Tem que ter sempre assim um vai e vem, porque isso também é um elemento forte por trás de uma boa história. Então você tem que conhecer esses elementos, entender que toda história tem que ter eles. Uma história sem esses elementos não funciona, não é uma história. E esse é o primeiro passo de todos. Qual é o passo número 2? Conhecer 3, pelo menos, frameworks de histórias, que é como se fosse assim um template que você só vai incluir ali dados seus, dados do seu setor, dados do que você quer passar dentro desses templates. Existe o primeiro framework que funciona muito bem, que é o inimigo público comum. Qual é o racional por trás disso? Há um inimigo comum às pessoas do seu nicho e mercado. E geralmente todos os nichos e mercados possuem inimigos comuns. É algo que impede as pessoas que estão naquele mercado de alcançarem os resultados que elas querem. Então, esse inimigo ele serve meio que como um conflito, como uma barreira a essas pessoas. Se for pensar daqui a pouco no nicho de boa forma e saúde, o inimigo público pode ser a indústria da fritura, o sedentarismo, a prática das pessoas ficarem muito tempo em redes sociais e pouco tempo ao ar livre. Enfim, existem sempre inimigos. E aqui a ideia é que você exponha esse inimigo, dê nome aos bois, e isso vai gerar uma grande conexão com as pessoas. Porque a pessoa sedentária, daí você vai mostrar que não, o inimigo do sedentarismo é, sei lá, o videogame. Ela vai pensar, putz, cara, pior que é verdade, né? Eu sou sedentário aqui, tô com problema de saúde, e realmente porque é a cultura do videogame e tal. Só um exemplo, né? No caso de investimento, você está um pouco melhor, pode ser o banco ali, todo respeito a quem trabalha em banco, mas que às vezes oferece produtos piores do que você conseguiria aí encontrar por conta própria numa corretora. Mas a ideia aqui é que você, como marqueteiro, exponha esse inimigo, e tem que ser verdadeiro, tem que ser algo que impeça de fato as pessoas de terem resultado. Qual a estrutura dessa história? Se mostra o inimigo do seu mercado ou nicho sempre com argumentos consistentes contra. Não é para ser uma teoria da conspiração. Daí você mostra o mal que esse inimigo causa nas pessoas que estão naquele mercado. Então ele mostra, olha, você não consegue superar os problemas muito por causa desse cara aí, muito por causa dessa prática aí, muito por causa dessa cultura. E daí você revela que esse inimigo é perverso, que esconde segredos de você. Depois tira a sensação de culpa, fala, olha, não era culpa tua, porque até então você não conhecia esse problema. Mas agora que você conhece, siga esse caminho aqui, que com certeza você vai vencer esse jogo, você vai superar essa batalha, você vai derrotar esse inimigo. Tá meio vago? Então, deixa eu trazer um exemplo prático do mercado financeiro, de um inimigo público comum, que eu usei no vídeo de vendas do Mestres do Capitalismo. Tem os bancos e as corretoras no nosso mercado que ganham por comissão. Por exemplo, se você investir em renda fixa através de um título público do Tesouro Direto, os bancos e as corretoras vão ganhar muito pouco, talvez até nada, se contar que eles têm taxa zero às vezes, sobre essa sua aplicação. Agora, se você investir através de um certificado de operações estruturadas, que é um COI, que é um produto mais complexo, mas que tem uma taxa muito alta embutida, eles vão ganhar muito. E daí eu, como marqueteiro, o que eu faço? Olha, tem muita gente no mercado que ganha por comissão, que te oferece uma assessoria gratuita, que na verdade não é gratuita. Eles falam que é gratuita porque você que consome
essa assessoria não paga direto para o assessor, mas o assessor ele é remunerado por conta da comissão que o produto paga. Então não tem nada de gratuito e esse fato pode sim te induzir ao erro. Porque se você investir num COI, esse cara ganha 7%, e se você investir num título público, ele ganha 0,1%. Ele ganha aí 70 vezes mais se você seguir esse caminho. Então, a verdade é que não é nada de gratuito, eles ganham sim altas comissões e você paga bastante por essa assessoria gratuita. Mas calma, existe um outro caminho. Um caminho em que você não vai investir cego, sendo enganado por pessoas que ganham muitas comissões. É o caminho que você sabe muito bem as taxas que você está pagando, com um contrato claro entre a GM Brasil, a minha empresa, e você, que vai prever uma cobrança sim, mas transparente de você, que independentemente onde a gente investiu o seu dinheiro, você vai estar pagando a mesma coisa. Isso faz com que os nossos interesses estejam alinhados com os seus, sem conflitos de interesses. Aí, eu acabei de emular aqui uma jornada do inimigo público comum, muito claramente, no meu mercado financeiro. Então isso funciona muito bem aí para todos os mercados. As histórias 2 e 3, elas são um pouco parecidas, só tem pequenas diferenças, como eu vou mostrar agora. A segunda, né, é a jornada do idiota. Por que do idiota? Porque a ideia é mostrar que qualquer pessoa pode ter sucesso e pegando muito na vulnerabilidade. Muitas vezes você contando a sua história de quando você tinha esse problema, o que você fazia, como você não vencia esse problema e como você, né, uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento, se posicionando, né, como um, entre aspas, idiota, conseguiu vencer esse problema. É muito bom justamente por conta de você expor seus defeitos. No marketing isso funciona muito bem. Você sai do pedestal lá de um expert e mostra que você é uma pessoa real, que comete erros, que nem a pessoa que te acompanha. Isso funciona muito bem. E a estrutura da jornada do idiota é você contar sobre a sua luta e as suas dificuldades, de você lembrar como é que era lá no início, antes de você saber o que você sabe hoje. Você tem que ali, né, ao longo dessa história, não ter medo, não ter vergonha de mostrar seus erros, de mostrar seus tropeços e incentivar as pessoas a seguirem a mesma jornada que você seguiu, mostrando como você, que era, entre aspas, de novo, um idiota, conseguiu superar os problemas. Eu posso contar o exemplo da minha trajetória como investidor em ações, que é a legítima jornada do idiota. Eu, quando era adolescente, ali na faixa dos 17, 18 anos, eu já tinha investido em ações, já tinha conta em corretora, já era meio metido, mas dali eu caí de cabeça num conto do tipo Fique Rico Fácil. Eu assinei um serviço que prometia dar operações, dizer as operações que era para fazer e que se eu seguisse elas, eu conseguiria uma média de retorno de 1% ao dia. Então eu juntei 20 mil reais, 10 mil reais meus, 10 mil reais do meu pai, que é um dinheiro relevantíssimo, e comecei a seguir essas dicas de day trade. E aí, em alguns meses, 1 mês e meio, 2 meses, eu perdi mais ou menos 7 mil reais, que dá aí uns 30%, né, do total investido. Sobrou 13 mil e daí uma das operações que o serviço indicou era uma operação mais arriscada um pouco para multiplicar muito esse patrimônio. Eu coloquei todos os 13 mil reais lá numa opção que é algo super arrojado e perdi tudo. Ou seja, perdi 100% dos 20 mil reais, seguindo um plano de Fique Rico Fácil, que se você for ver depois que você faz os erros, você está sendo um idiota. Eu ali me posiciono como um idiota. E aí o que aconteceu na minha vida? 1 ano depois eu fiz o seminário do Empretec, que eu já contei aqui em outras aulas, e ali eu aprendi a importância da busca por informações, para ir com profundidade naquilo que você quer ensinar, naquilo que você quer empreender. E eu comecei a estudar muito mesmo, li centenas de livros, eu fiquei antenado no mercado financeiro, eu aprendi de fato a investir em ações, consegui uma vaga de analista num fundo de investimentos aqui em Porto Alegre, fiquei lá alguns anos, aprendi muito com mentores e hoje eu sou gestor de carteira de ações. Só em ações, só em renda variável, eu gerencio quase 50 milhões de reais, 120 e tantos milhões no total, somando todo o patrimônio dos clientes. Ou seja, eu, que era um idiota, que perdi tudo achando que eu ia ficar rico fácil, hoje superei os problemas e faço gestão de carteiras com excelentes resultados, usando excelentes estratégias. Essa é a jornada do idiota na prática. E para fechar, a mais famosa de todas, que é a jornada do herói.
Esse é o padrão mais utilizado. Tenho certeza que você vai identificar ele em vários filmes. É até um exercício que eu vou propor depois no final dessa aula. E a estrutura é a seguinte. Você apresenta lá o protagonista com a sua vida normal, com o seu dia a dia comum, na abertura. Ele recebe uma chamada para a aventura. Ele recebe um call, né, alguém chamando ele para, enfim, se juntar a uma missão, para comprar aí uma aventura. Ele resiste ao chamado, mas alguma coisa acontece e muda a visão. Ele aceita de fato a missão, enfrenta desafios e obstáculos pelo caminho. Sempre lembrando, né, desafios e obstáculos são as viradas. Ponto positivo para o negativo, ponto negativo para o positivo e aí por diante. E encontra um mentor ao longo dessa jornada ou alguma solução mágica, algum método que com esse mentor, com essa ajuda, ele supera os desafios e conquista o seu sucesso. Esse é o fechamento da história. Um exemplo, Star Wars. Se você gosta de Star Wars, pode se lembrar que tudo começa lá com o fazendeiro Luke Skywalker na sua vida normal, vivendo com seus tios lá no planeta de Tatooine. Daí o Ben Kenobi, o Obi-Wan, chama ele para aventura, mostra que existe um império galáctico que está aí tá apertando todos os sistemas, que é o império mau, autoritário. O Luke fala, não, beleza, mas eu não posso, eu tenho aqui meus compromissos com meu tio, com minha tia, tem a colheita. Se você assistiu Star Wars, sabe bem o que eu estou falando. E daí algo muda a visão dele, os tios são assassinados justamente pelo império e ele aceita essa missão. Daí tem alto e baixo, alto e baixo. Ele é treinado pelo Yoda contra o mentor e graças ao treinamento do Yoda ele supera os desafios e dá aí paz à galáxia. O mesmo com Harry Potter. O Harry tem lá sua vida normal, que não é boa, né? Ele vive ali sendo maltratado pelos tios. E daí o Hagrid chama ele para aventura. Ele fala, não, como assim, bruxo? Isso aí não posso ir e tal. Mas acaba indo, acaba mudando a visão, acaba aceitando a missão. Daí tem altos e baixos ao longo de todos, né, os livros da série. E tem um mentor ali que é o Dumbledore. E graças à ajuda do Dumbledore, ele supera os desafios e conquista o sucesso. Dá pra ver muito bem nesse framework em duas histórias muito famosas. Você pode pensar em qualquer série ou filme e vai ver que muitas delas seguem exatamente a estrutura da jornada do herói. Qual o passo 3 para você se tornar um bom storyteller? Depois de entender os elementos, de conhecer frameworks, colocar em prática. Então, praticar a inclusão de pequenas histórias nas suas peças de marketing e incorporando essa técnica ao seu discurso. Exemplo, a minha própria relação profissional com o Nando. O fato é que o Nando é meu cliente, a família dele é meu cliente, a gente ajudou ele em muitos pontos da vida financeira dele, mas a forma com que ele conta essa história, sem mentir nada, assim, de forma muito honesta, muito verdadeira, é uma forma de storytelling. Ele fala, não, esse cara aqui é o meu gestor, ele me ajudou aqui a superar problemas financeiros, me ajudou a investir melhor, e eu trouxe a ideia para ele dele levar esse conhecimento para milhares de pessoas. E foi isso que aconteceu. Ele que me chamou lá com a ideia de criar um curso de finanças que fosse muito além apenas de investimentos, e aí foi construído o Mestres do Capitalismo em cima disso. Então esses são os 3 passos por trás de uma boa história. Qual a conclusão? Tá? Contar histórias tem que estar muito dentro da sua estratégia de marketing. Seja você como autônomo, seja você como empresário. E independentemente de ser marketing de conteúdo, de ser em vídeos no YouTube, de ser em posts no Instagram, de ser em panfletos que você entrega lá em alguma região em que seu público-alvo está transitando, está vivendo, a ideia é: conte histórias, compartilhe a sua história, use metáforas para ensinar, porque histórias prendem atenção, retêm atenção e te conectam com as pessoas. O exercício: identifique alguma das estruturas de storytelling que eu mostrei, né, o passo 2, que foi aplicado num filme ou série que você assiste, e compartilha lá na Mestres Experience, que eu vou querer ver aí a criatividade de vocês, a visão de vocês. E bom, tudo que eu mostrei aqui, incluindo, né, esse exercício de buscar enxergar as coisas com outros olhos, vai acabar te ajudando a te tornar um comunicador muito mais eficiente. Mas isso é tudo? Não, não é tudo. Na próxima aula eu vou falar sobre escrita persuasiva, não só escrita, mas comunicação persuasiva além da história. Compartilhando aí a estrutura, as técnicas, a ciência de copywriting.